Ele estava lá com sua amante, pensando que sua esposa era simples demais para aquele mundo. Até que ela entrou vestindo ouro e fez o salão de baile inteiro parar em silêncio. Richard Miller estava em frente ao espelho do closet, ajeitando a gravata borboleta de seu smoking preto feito sob medida. Seus dedos tremiam levemente enquanto ele tentava dar o nó perfeito. Não era nervosismo pelo evento em si. Ele já havia participado de dezenas de jantares de gala da Associação de Empreendedores. Era algo mais que o deixava inquieto, uma decisão que ele vinha tomando há semanas e que ele sabia que estava completamente errada. A 2 metros de distância, Rachel Oliver terminava sua maquiagem no banheiro da suíte do hotel. Ela insistiu para que se arrumassem separadamente, longe dos olhos de Allison, a esposa de Richard. Rachel sabia exatamente o que estava fazendo. Aos 28 anos, ela tinha uma beleza marcante que contrastava drasticamente com a simplicidade de Allison. Cabelos platinados, curvas exuberantes, sempre vestida para causar impacto. "Querido, como você acha que eu estou?" Rachel apareceu na porta do banheiro, usando um vestido vermelho decotado que deixava pouco para a imaginação. O tecido agarrava-se ao corpo dela como uma segunda pele, e Richard sentiu um aperto no peito. Não era desejo, era puro constrangimento. "Está ótimo", respondeu ele, evitando olhar diretamente para ela. O telefone de Richard tocou no momento exato em que ele terminava de se arrumar. Era Allison. Ele olhou para a tela por alguns segundos antes de atender, como sempre fazia ultimamente, como se cada conversa com sua esposa fosse um fardo que ele carregava. "Oi, Allison." "Richard, acabei de receber uma ligação da Sandra. Ela disse que viu você confirmando sua presença para o jantar da associação hoje à noite. Pensei que você tinha dito que não iria." Richard fechou os olhos. Ele havia mentido para Allison sobre o evento, dizendo que tinha sido cancelado. A verdade era que ele não queria levar sua esposa. Nos últimos meses, Rachel havia plantado a ideia em sua cabeça de que Allison era simples demais para aquele ambiente, que ela não se encaixava no sofisticado mundo dos negócios, que ele merecia alguém mais glamouroso ao seu lado. "Ah, sim, foi uma decisão de última hora. Eles reagendaram, e achei melhor ir sozinho. Você sabe como é. Vai ser uma noite chata de trabalho." O silêncio do outro lado da linha durou tempo demais. Richard podia imaginar Allison na cozinha de casa, ainda usando seu avental habitual, tentando processar outra mentira do marido. "Entendo", disse ela finalmente. Richard notou a mágoa em sua voz. "Então você vai sozinho?" "Sim, será melhor assim. Conversamos quando eu chegar em casa, ok?" Quando desligou o telefone, Richard encontrou Rachel observando-o com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Ela se aproximou e ajeitou a gravata dele com suas unhas longas e pintadas de vermelho. "Você fez a escolha certa, amor. Hoje à noite você verá como é bom ter uma mulher de verdade ao seu lado em um evento importante." Do outro lado da cidade, Allison Miller desligou o telefone e ficou parada na cozinha por vários minutos. 12 anos de casamento a ensinaram a ler nas entrelinhas. Richard estava mentindo, e ela sabia exatamente o porquê. Nos últimos 6 meses, ele se tornara cada vez mais distante, cada vez mais ausente. Chegava tarde em casa, inventava viagens de trabalho que não faziam sentido, e quando estava presente, parecia estar sempre pensando em outro lugar. Allison não era ingênua. Ela sabia que havia outra mulher. Tinha visto as mensagens no telefone dele quando ele o deixou desbloqueado. Tinha notado o perfume diferente em suas roupas. Tinha notado como ele evitava tocá-la, como desviava o olhar quando ela tentava falar sobre o futuro deles como casal. Ela caminhou até o quarto e abriu o guarda-roupa. Bem no fundo, envolto em plástico,
estava o vestido dourado que ela havia comprado há 2 anos para o aniversário de casamento deles. Richard havia cancelado o jantar de última hora, alegando problemas de trabalho. O vestido nunca havia sido usado. Allison tirou o vestido do cabide e segurou-o contra o corpo, olhando-se no espelho. Aos 30 anos, ela mantinha uma beleza natural e elegante. Ela não era o tipo de mulher que chamava a atenção pela vulgaridade, mas tinha uma classe genuína que vinha de dentro. Cabelos castanhos naturais, olhos expressivos, um sorriso que um dia fora a coisa mais linda do mundo para Richard. O telefone tocou novamente. Era Carla, sua melhor amiga desde o ensino médio. Allison, você viu o story da Rachel? Ela postou uma foto toda arrumada, dizendo que vai a um evento importante hoje à noite. Allison sentiu seu estômago revirar. Rachel Oliver, a secretária que Richard contratara por 8 meses atrás. Uma mulher que Allison conhecera apenas uma vez, brevemente, mas que deixara uma impressão desagradável. Havia algo na maneira como Rachel olhava para Richard, como se ele fosse um troféu a ser exibido. Carla, preciso te contar uma coisa. Richard mentiu para mim. Ele disse que não iria ao jantar da associação hoje, mas acabei de descobrir que ele vai. Você acha que... Tenho certeza. Ele a está levando. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Carla conhecia a Allison há mais de 20 anos. Tinha visto ela se apaixonar por Richard na faculdade, fora a madrinha de honra no casamento e acompanhara todos os altos e baixos do relacionamento. Allison, você não pode deixar isso passar. Você é a esposa dele. Você tem todo o direito de estar naquele evento. Eu sei, mas é muito humilhante. Imagine eu chegando lá e encontrando os dois juntos. É humilhante para você ou para ele? A pergunta de Carla ecoou na mente de Allison depois que desligaram. Ela encarou o vestido dourado por vários minutos. Era uma peça linda e elegante que realçava sua figura sem vulgaridade. Tinha custado uma fortuna na época, mas Richard nem havia notado quando ela mencionou a compra. Allison tomou uma decisão. Ela não ficaria em casa mais uma noite esperando por migalhas de atenção de seu marido. Se ele queria comparar, que comparasse, mas seria uma disputa de igual para igual. Enquanto isso, Richard e Rachel chegaram ao Palazzo Hotel, onde o jantar anual da Associação de Empreendedores estava acontecendo. O local era deslumbrante, com lustres de cristal, mármore italiano e uma vista panorâmica da cidade. Era exatamente o tipo de ambiente que Rachel amava. Sofisticado, caro, cheio de pessoas importantes. Uau, querido, que lugar incrível! Rachel suspirou, segurando o braço de Richard possessivamente enquanto subiam a escadaria principal. Imagine se você tivesse trazido aquela sua esposa. Ela se sentiria tão deslocada aqui. Richard forçou um sorriso, mas por dentro sentia-se cada vez mais desconfortável. Ao cumprimentar colegas e conhecidos, notou os olhares discretos que Rachel recebia. Não eram olhares de admiração. Eram olhares de questionamento, de surpresa. Alguns até de desaprovação disfarçada. Charles Drummond, seu sócio de 15 anos, aproximou-se com sua esposa, Marcia. Era um casal que conhecia Allison desde o início do casamento de Richard. Richard, bom te ver aqui, cumprimentou Charles, mas seu olhar estava visivelmente confuso. Onde está a Allison? Marcia estava ansiosa para conversar com ela. Allison não pôde vir. Problemas de última hora, mentiu Richard, sentindo o rosto esquentar. Esta é Rachel, minha assistente executiva. Rachel estendeu a mão com um sorriso exagerado, mas Marcia apenas a cumprimentou educadamente antes de se afastar com o marido. Richard notou o cochicho discreto entre eles e sentiu uma onda de arrependimento.
Por que você não me apresentou como sua namorada? Rachel sussurrou em seu ouvido, claramente irritada. Rachel, por favor, não aqui. Este é um ambiente profissional. Você tem vergonha de mim? A pergunta atingiu Richard como um soco no estômago, porque a resposta era sim. Ele estava começando a ter vergonha, não de Rachel como pessoa, mas de toda a situação. A mentira para Allison. A maneira como Rachel se comportava. A maneira como ele mesmo estava se comportando. O jantar foi servido às 8 da noite. Richard e Rachel foram colocados em uma mesa com outros empresários do setor, todos acompanhados de suas esposas legítimas. Durante toda a refeição, Richard sentiu-se como um peixe fora d'água. Rachel falava alto demais, ria alto demais e fazia comentários inapropriados sobre outros convidados. Querido, você viu o tamanho do decote daquela mulher na mesa 5? Rachel comentou em um tom que várias pessoas puderam ouvir. Parece que ela está competindo comigo. Richard encolheu-se na cadeira. Do outro lado da mesa, o Dr. Peterson, um dos empresários mais respeitados da associação, trocou um olhar significativo com sua esposa. Richard os conhecia há anos e sabia que adoravam Allison. Eles sempre elogiavam a educação dela, a maneira elegante como ela se portava em eventos sociais. Foi então que ele percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Às 21h30, houve uma comoção discreta na entrada do salão principal. Algumas pessoas pararam de falar e olharam em direção à porta. Richard, que tentava convencer Rachel a beber menos, não percebeu inicialmente. Foi Charles quem chamou sua atenção, tocando levemente em seu ombro. Richard, você não vai acreditar em quem acabou de chegar. Quando Richard se virou para olhar, sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Lá estava Allison, parada na entrada do salão de baile, usando o vestido dourado mais deslumbrante que ele já tinha visto na vida. Ela estava simplesmente radiante. O vestido realçava cada curva do seu corpo de uma maneira elegante e sofisticada. Seu cabelo estava preso em um coque baixo que deixava seu pescoço exposto, e ela usava brincos de pérola que Richard lhe dera de presente no primeiro aniversário de casamento. Mas não era apenas a beleza dela que deixava Richard sem fôlego, era a postura dela. Allison caminhava pelo salão com uma confiança e elegância que ele havia esquecido que ela possuía. Ela cumprimentava as pessoas com sorrisos genuínos, abraçava conhecidos e conversava naturalmente. Era como se ela pertencesse àquele lugar mais do que qualquer outra pessoa na sala, incluindo ele mesmo. Quem é aquela? Perguntou Rachel, notando como Richard estava hipnotizado pela mulher de dourado. Richard não conseguiu responder. Sua garganta estava fechada. Suas mãos tremiam. Pela primeira vez em meses, ele estava vendo Allison como ela realmente era. Uma mulher extraordinária, elegante e sofisticada, a quem ele havia trocado por uma ilusão barata. O salão de baile do Palazzo Hotel zumbia com as conversas animadas dos 200 convidados mais influentes do mundo empresarial da cidade. Richard tentava se concentrar na conversa sobre fusões corporativas que acontecia em sua mesa, mas seus olhos não paravam de vagar pelo salão. Cada vez que olhava para Rachel, sentia um aperto crescente no peito. O vestido vermelho dela, que ele achara atraente no hotel, agora parecia chamativo demais para aquele ambiente sofisticado. Richard, você está bem? Parece distraído, comentou o Dr. Henry Peterson, o presidente da associação, um homem de 70 anos que comandava um império de hospitais particulares. Sua esposa, a Sra. Helen, observava Rachel com uma expressão de curiosidade mal disfarçada. Estou ótimo, Dr. Peterson, apenas admirando a decoração. Mentiu Richard, forçando um sorriso enquanto tomava outro gole de vinho tinto.
Rachel, que estava sentada ao lado dele, inclinou-se para a frente de uma maneira que tornava seu decote ainda mais evidente. Dr. Peterson, não é? Richard me falou muito sobre o senhor. Que honra conhecer uma pessoa tão importante. O tom excessivamente meloso de Rachel fez várias pessoas na mesa trocarem olhares discretos. O Dr. Peterson apenas sorriu educadamente antes de retomar a conversa com outros convidados, mas Richard notou o desconforto no ar. Rachel, você poderia falar um pouco mais baixo? Richard sussurrou no ouvido dela, tentando manter um tom casual. Por quê? Estou sendo educada, respondeu ela em um volume que várias pessoas podiam ouvir. Ou você está com vergonha de mim, Richard? A pergunta ecoou pela mesa, criando um silêncio constrangedor. Marcia Drummond, a esposa do sócio de Richard, olhou para o prato, claramente desconfortável com a situação. Charles, que conhecia Richard há 15 anos, pigarreou nervosamente. Rachel, não é isso. É que este ambiente pede um pouco mais de discrição. Richard tentou explicar, sentindo o suor começar a se formar em sua testa. Discrição. Rachel soltou uma risada que foi alta demais. Querido, se você quisesse discrição, deveria ter trazido sua esposa. Eu não sou do tipo que fica quieta em um canto. O comentário caiu como uma bomba na mesa. Várias pessoas pararam de comer e olharam diretamente para Rachel, depois para Richard. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Richard podia ouvir sua própria respiração. Foi o Dr. Peterson quem quebrou o silêncio, mas sua voz estava notavelmente mais fria. Richard, nós conhecemos você e Allison há anos. Sempre admiramos muito o casal que vocês formam. Ela é uma mulher excepcional. É verdade, concordou Helen Peterson, lançando um olhar que não deixava dúvidas sobre o que ela estava pensando. Allison tem uma elegância natural que é rara de encontrar hoje em dia. Richard sentiu-se como se estivesse sendo julgado por um tribunal. Cada palavra de elogio a Allison era como uma faca em sua consciência. Ele olhou ao redor da mesa e percebeu que havia perdido completamente o respeito daquelas pessoas, não por sua competência empresarial ou profissional, mas pelo homem que estava se revelando ser. Bem, ela está com febre alta hoje. É por isso que não pôde vir. Mentiu Richard mais uma vez, sua voz saindo mais fraca do que ele pretendia. Rachel, que estava claramente incomodada com os elogios à esposa de Richard, decidiu chamar a atenção para si mesma novamente. Pessoal, vocês vão adorar saber que Richard e eu estamos planejando viajar para Miami no mês que vem. Ele disse que quer me apresentar aos seus parceiros internacionais. A mentira saiu da boca de Rachel com tamanha naturalidade que até Richard ficou chocado. Ele nunca havia mencionado nada sobre Miami, muito menos sobre apresentá-la a parceiros de negócios. Mas antes que ele pudesse negar, ela continuou. Ele disse que precisa de uma mulher mais moderna ao seu lado para impressionar os estrangeiros. Alguém que realmente entenda o mundo corporativo. Charles Drummond quase engasgou com o vinho. Marcia olhou para o marido com uma expressão de total incredulidade. O Dr. Peterson e sua esposa trocaram um olhar que falava mais alto que 1000 palavras. Interessante, disse Helen Peterson, sua voz carregada de sarcasmo mal contido. E o que exatamente você faz no mundo corporativo, querida? Rachel não percebeu o tom da pergunta e respondeu com entusiasmo. Sou assistente executiva do Richard há 8 meses. Cuido de todos os compromissos importantes dele. Organizo sua agenda, atendo chamadas importantes. Praticamente gerencio a vida profissional dele. Ah, entendo. Helen assentiu lentamente. E antes disso, qual era a sua experiência na área? Bem, eu trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica, mas sempre soube que tinha potencial para coisas maiores. Quando conheci Richard, ele logo percebeu que eu seria perfeita para o cargo.
A mesa ficou em silêncio mais uma vez. Richard queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e o engolisse. Cada palavra que saía da boca de Rachel o fazia parecer mais patético, mais irresponsável, mais indigno do respeito que levara anos para construir naquele ambiente. O Dr. Peterson levantou-se da mesa, sua expressão séria. Richard, preciso falar com você sobre aquele projeto do hospital. Poderia se juntar a mim na varanda por alguns minutos? Não foi um convite. Foi uma ordem disfarçada de polidez. Richard levantou-se, com as pernas tremendo levemente, e seguiu o homem mais poderoso da associação até a varanda externa do hotel. O ar frio da noite atingiu o rosto de Richard como um tapa. O Dr. Peterson posicionou-se no parapeito da varanda, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Por alguns minutos, eles ficaram em silêncio. Richard, você vai desculpar minha franqueza, mas preciso dizer isso como um amigo de longa data. Começou o Dr. Peterson, sem tirar os olhos da paisagem. O que está acontecendo com você? Eu não entendo, Dr. Peterson. Você entende perfeitamente. O homem mais velho virou-se para encará-lo. Por 15 anos, você participou desses jantares. Você sempre trouxe a Allison. Você sempre se comportou como um cavalheiro. Agora você aparece aqui com essa garota, mentindo que sua esposa está doente. Richard, não venha com mentiras para cima de mim. Helen ligou para Allison ontem para confirmar se ela viria hoje. Allison disse que nem sabia do evento. O mundo de Richard desabou naquele momento. Ele havia sido pego em outra mentira e, desta vez, por pessoas cujo respeito era fundamental para seus negócios. Dr. Peterson, eu posso explicar. Você não precisa me explicar nada, Richard. Sua vida pessoal é responsabilidade sua. Mas vou lhe dar um conselho de alguém que viveu muito tempo. Você está destruindo algo precioso por um... Enquanto isso, de volta ao salão de baile, Rachel sentia-se cada vez mais desconfortável na mesa. As outras mulheres a tratavam com uma polidez gélida e os homens mal olhavam em sua direção. Ela decidiu ir ao banheiro para retocar a maquiagem e, como bônus, postar algumas fotos nas redes sociais para mostrar onde estava. No banheiro do hotel, Rachel encontrou outras convidadas do evento retocando a maquiagem. Ela tentou puxar conversa, mas percebeu que as mulheres a evitavam propositalmente. Que vestido bonito, comentou Rachel para uma senhora elegante ao seu lado no espelho. Obrigada, respondeu a mulher secamente, sem olhar para Rachel. Você conhece o Richard Miller? Somos um casal. Ele está me apresentando a todos os seus amigos hoje. A mulher parou de passar batom e olhou diretamente para Rachel através do espelho. Conheço Richard e Allison há mais de 10 anos. Eles são um dos casais mais bonitos que já conheci. O comentário foi como um balde de água fria. Rachel sentiu o rosto esquentar, mas tentou manter a pose. Bem, as coisas mudam, né? Às vezes as pessoas crescem e percebem que merecem algo melhor. Verdade, concordou a mulher, guardando o batom na bolsa. Às vezes as pessoas percebem exatamente o que merecem. A maneira como ela disse isso fez Rachel perceber que não era um elogio. Quando a mulher saiu do banheiro, Rachel ficou sozinha diante do espelho, começando a questionar se estava interpretando a situação corretamente. De volta à varanda, o Dr. Peterson continuou sua conversa franca com Richard. Sabe o que mais me preocupa, Richard? Não é nem o fato de você estar tendo um caso. Homens cometem erros. É a natureza humana. O que me preocupa é como você está lidando com isso. Como assim? Você está mentindo para todos, inclusive para si mesmo. Você está trazendo sua amante para eventos sociais onde sua esposa deveria estar. Você está fazendo ela de boba na frente de pessoas que respeitam você e sua família. Richard, você está fazendo Allison de boba.
Uma mulher que sempre te apoiou, que sempre esteve ao seu lado, a quem todos nós admiramos e respeitamos. Dr. Peterson, as coisas entre mim e Allison têm sido complicadas há algum tempo. Complicadas como, Richard? Porque, pelo que vejo, você teve um casamento sólido por 12 anos. Allison é uma mulher extraordinária, inteligente, elegante. O que exatamente é complicado? Richard não sabia como responder porque não tinha uma resposta real. As coisas não estavam ruins com Allison. Ele simplesmente havia se deixado levar pela novidade, pela adulação de uma mulher mais jovem, pela ilusão de que merecia algo mais excitante. Olha, Richard, vou ser direto com você. Se você quer terminar seu casamento, termine. Seja homem o suficiente para enfrentar as consequências. Mas não faça o que está fazendo. Não humilhe sua esposa publicamente. Não destrua sua própria reputação por uma aventura. Quando retornaram ao salão de baile, Richard encontrou Rachel claramente irritada à mesa. Ela havia bebido mais vinho e sua voz estava levemente alterada. Onde você estava, querido? Você me deixou sozinha aqui com essas pessoas que mal falam comigo. Reclamou ela alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Rachel, por favor, vamos manter o tom baixo, pediu Richard, sentando-se ao lado dela. Por que todo mundo aqui é tão estranho? Eles ficam me olhando como se eu fosse um alienígena. E aquelas mulheres no banheiro, tão metidas. Marcia Drummond tossiu discretamente e virou-se para o marido, sussurrando algo em seu ouvido. Charles olhou para Richard com uma expressão de pena misturada com desaprovação. Foi nesse momento que houve uma comoção discreta na entrada do salão de baile. Algumas pessoas pararam de falar e se viraram para olhar em direção à porta principal. Richard, absorto em tentar controlar Rachel, não percebeu inicialmente. Meu Deus! Sussurrou Helen Peterson para o marido. Olhe quem chegou. Charles Drummond virou-se para seguir o olhar dela e seus olhos se arregalaram. Richard, disse ele, tocando o braço do amigo. Richard, olhe para a entrada. Quando Richard levantou os olhos, sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Lá estava Allison, parada na entrada do salão de baile como uma aparição dourada. O vestido que ela usava era simplesmente deslumbrante, um modelo elegante que realçava sua figura de maneira sofisticada, sem vulgaridade. Seu cabelo estava penteado em um coque baixo impecável, e ela usava uma maquiagem sutil que destacava seus olhos expressivos. Mas não era apenas sua beleza física que deixava Richard sem fôlego. Era a maneira como ela se apresentava. Allison caminhava pelo salão com uma confiança natural, cumprimentando conhecidos com sorrisos genuínos, conversando com facilidade com pessoas que Richard sabia que a admiravam. Era como se ela pertencesse àquele lugar mais do que qualquer outra pessoa ali, incluindo ele mesmo. Quem é aquela mulher? Perguntou Rachel, seguindo o olhar de Richard. Todo mundo parou para olhar para ela. Richard não conseguiu responder. Sua garganta estava fechada. Seu coração batia rápido. Pela primeira vez em meses, ele estava vendo Allison como ela realmente era. Uma mulher extraordinária a quem ele fora estúpido o suficiente para trair. E ela estava caminhando diretamente para a mesa deles. Allison parou na entrada do salão principal e respirou fundo. Seu coração batia rápido, mas não era medo que ela sentia. Era pura determinação. Durante o trajeto de casa até o hotel, ela havia passado por todos os estágios emocionais possíveis. Raiva, tristeza, humilhação e, finalmente, uma calma resoluta que a surpreendeu. O segurança na entrada do salão olhou para ela com alguma hesitação. Era um homem alto, de meia idade, que claramente tinha instruções rígidas sobre quem podia ou não entrar no evento. Boa noite, senhora. Posso ver seu convite? Allison sorriu com a serenidade que não sabia que possuía. Eu não tenho um convite físico, mas sou Allison Miller
esposa de Richard Miller. Ele já está lá dentro. O guarda consultou uma lista em seu tablet, franzindo a testa. Não vejo seu nome na lista de confirmados, Sra. Miller. Isso é porque meu marido confirmou apenas para ele. Tive uma mudança de planos e consegui vir de última hora. Allison levantou a mão esquerda, mostrando sua aliança de casamento. Como o senhor pode ver, eu realmente sou esposa dele há 12 anos. Havia algo na postura de Allison, na maneira confiante como ela falava, que fez o guarda hesitar. Ele olhou novamente para a aliança, depois para o rosto dela, claramente tentando tomar uma decisão. Senhora, entendo a situação, mas tenho protocolos a seguir. Claro que tem, concordou Allison, mantendo o tom educado mais firme. E eu respeito isso completamente. Que tal o senhor ligar para o Dr. Henry Peterson? Ele me conhece há anos e pode confirmar quem eu sou. A menção ao presidente da associação fez o guarda se endireitar. Ele sabia que não podia simplesmente ligar para o Dr. Peterson durante o evento sem um bom motivo, mas também não queria criar um problema com a esposa de um dos membros mais importantes. Um momento, por favor, disse ele pegando o rádio. Após uma breve conversa em códigos com alguém do outro lado, ele se virou para Allison novamente. A senhora pode entrar, mas precisarei que alguém da organização a acompanhe até seu marido. Perfeitamente compreensível, respondeu Allison, alisando seu vestido dourado. Agradeço sua compreensão. Quando as portas do salão se abriram completamente e Allison deu o primeiro passo para dentro, foi como se uma onda de energia varresse a sala. O vestido dourado captava a luz dos lustres de cristal de uma maneira quase mágica, criando um brilho suave que a fazia parecer uma aparição etérea. O tecido fluía a cada movimento, abraçando suas curvas elegantemente, sem ser vulgar. Era um vestido que falava de classe, de sofisticação, de uma mulher que conhecia seu próprio valor. Os brincos de pérola que Richard lhe dera no primeiro aniversário captavam a luz e emolduravam seu rosto perfeitamente. Mas não era apenas a aparência física que estava causando impacto. Era a maneira como Allison se movia. Havia uma confiança natural em cada passo, uma elegância inata que não podia ser comprada ou imitada. Era o tipo de presença que fazia as pessoas pararem naturalmente para olhar, não por provocação ou exibicionismo, mas por pura admiração. As primeiras pessoas a notarem sua entrada foram Helen e o Dr. Peterson. Helen estava no meio de uma conversa sobre arte contemporânea quando viu Allison e literalmente parou no meio da frase. Henry, sussurrou ela para o marido, tocando suavemente seu braço. Olhe quem chegou. O Dr. Peterson se virou e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Em 15 anos de convívio social, eles sempre tiveram uma admiração especial por Allison. Ela era o tipo de mulher que elevava qualquer ambiente em que estivesse. Helen, vamos cumprimentá-la, disse ele, já se dirigindo a Allison. O movimento dos Peterson criou um efeito dominó. Outras pessoas começaram a notar e se virar para ver quem havia chegado. Um murmúrio de reconhecimento percorreu as mesas próximas à entrada. É Allison Miller, comentou alguém. Uau, como ela está elegante. Ela sempre foi uma mulher deslumbrante, concordou outra voz. E que vestido maravilhoso! Allison caminhava lentamente pelo salão de baile, acenando discretamente para conhecidos, sorrindo para pessoas que a cumprimentavam. Cada passo era calculado, não por nervosismo, mas por uma elegância natural que fazia parte de sua personalidade. O Dr. Peterson foi o primeiro a alcançá-la, estendendo as duas mãos em um cumprimento caloroso. Allison, minha querida, que surpresa maravilhosa! Helen e eu estávamos comentando mais cedo sobre sua ausência. Dr. Peterson, que prazer vê-lo, respondeu Allison,
aceitando o cumprimento com um sorriso genuíno. Consegui resolver alguns compromissos de última hora e decidi vir. Espero não estar atrapalhando nada. Atrapalhando? Querida, você está iluminando a sala inteira. Helen juntou-se ao marido, beijando Allison no rosto com afeto genuíno. E este vestido é simplesmente divino. Você está radiante. Muito obrigada, Helen. Você é sempre tão gentil comigo. Outras pessoas começaram a se aproximar, formando um pequeno círculo ao redor de Allison. Eram casais que a conheciam há anos, pessoas que sempre a admiraram, mas não a viam em eventos sociais há algum tempo. Allison, bom te ver, exclamou Marcia Drummond, que havia deixado sua mesa para cumprimentar a amiga. Charles e eu estávamos comentando que sentimos sua falta nos últimos eventos. Oi, Marcia, que bom te encontrar aqui, respondeu Allison, abraçando a mulher sinceramente. Como estão as crianças? Ótimas. A propósito, a Sofia sempre pergunta por você. Ela disse que quer ser elegante como a tia Allison quando crescer. Os cumprimentos continuaram por vários minutos. Allison conversava naturalmente sobre família, trabalho, viagens, arte. Era evidente para todos que ela não apenas pertencia àquele ambiente, mas era uma das pessoas mais admiradas presentes. Do outro lado da sala, Richard observava toda a cena como se estivesse em transe. Cada cumprimento que Allison recebia, cada sorriso dirigido a ela, cada palavra de admiração, era como uma faca em sua consciência. Richard, você está bem? Você ficou pálido, comentou Rachel, seguindo o olhar dele. Quem é essa mulher causando todo esse alvoroço? Richard tentou responder, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Como explicar que aquela mulher deslumbrante, admirada por todos, era sua esposa? A mesma esposa que ele considerara simples demais para aquele ambiente? É a Allison. Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz saindo como um sussurro rouco. Allison quem? Perguntou Rachel, ainda sem fazer a conexão. Minha esposa. O silêncio que se seguiu na mesa foi absoluto. Rachel olhou novamente para a mulher de dourado, depois para Richard, depois de volta para Allison. Sua expressão mudou gradualmente de curiosidade para incredulidade, depois para algo que parecia pânico. Aquela é sua esposa? A que você disse que estava doente? Charles e Marcia Drummond, que haviam retornado à mesa após cumprimentar Allison, ouviram o comentário de Rachel. Charles lançou um olhar severo a Richard, enquanto Marcia simplesmente balançou a cabeça em desaprovação. Você mentiu sobre sua esposa estar doente? O Dr. Peterson, que havia retornado à mesa, perguntou com uma voz que não deixava dúvidas sobre sua opinião da situação. Richard sentiu-se como um criminoso sendo julgado. Todos na mesa agora sabiam que ele havia mentido, que havia trazido sua amante para um evento onde deveria estar com sua esposa. Dr. Peterson, eu posso explicar. Você não precisa me explicar nada, Richard, respondeu o homem mais velho friamente. Suas escolhas falam por si mesmas. Enquanto isso, Allison continuava sua caminhada pelo salão, cumprimentando pessoas, conversando brevemente com cada grupo. Mas seus olhos procuravam discretamente por Richard. Ela sabia exatamente onde ele estava sentado. Sabia que ele a estava observando, mas queria que o momento do encontro fosse perfeito. Allison, você precisa conhecer a esposa do novo sócio do Henry, disse Helen Peterson, guiando-a em direção a uma mesa próxima. Ela é apaixonada por arte, assim como você. Pelos 15 minutos seguintes, Allison circulou pelo salão de baile como uma rainha. Não havia arrogância ou pretensão em seu comportamento, apenas uma confiança natural que atraía as pessoas. Ela conversava sobre pintura com as esposas dos empresários, discutia investimentos com os próprios empresários
e demonstrava conhecimento sobre os mais diversos assuntos. Era impossível não notar o contraste gritante entre ela e Rachel, enquanto Rachel tentava chamar a atenção pela vulgaridade e escândalo. Allison comandava respeito pela elegância e inteligência. "Aquela é a esposa de Richard Miller", comentou alguém em uma mesa próxima. "Sempre achei que ela fosse uma das mulheres mais refinadas que frequentam nossos eventos." "Verdade", concordou outra pessoa. "Ela tem uma classe natural que é rara hoje em dia." Rachel ouviu os comentários e sentiu uma mistura de raiva e insegurança crescendo dentro dela. Por meses, Richard descrevera Allison como uma mulher simples, sem sofisticação, que não se encaixava no mundo dele. Mas a mulher dominando aquele salão de baile era tudo, menos simples. "Por que você nunca me disse que sua esposa era assim?" Rachel sussurrou para Richard, sua voz carregada de acusação. "Assim como?" perguntou Richard, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. "Assim, elegante, sofisticada. Todo mundo aqui a adora. Você me fez acreditar que ela era uma mulher sem graça." Richard não tinha resposta, porque ele havia passado meses mentindo, não apenas para Rachel, mas para si mesmo. Ele havia se convencido de que Allison era inferior para justificar sua traição. Mas agora, ele estava sendo forçado a encarar a realidade. Foi nesse momento que Allison se virou na direção da mesa deles. Seus olhos encontraram os de Richard através da sala, e por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles simplesmente se olharam. Então Allison começou a caminhar em direção a eles, e o salão de baile inteiro pareceu prender a respiração. O salão de baile do Palazzo Hotel nunca havia testemunhado um momento de tensão tão palpável. Allison caminhava em direção à mesa de Richard com a mesma elegância com que havia circulado pelo evento, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Não era raiva, nem desespero. Era uma determinação serena que fazia cada passo parecer calculado, cada movimento carregado de propósito. Richard sentia como se o mundo estivesse se movendo em câmera lenta. Cada segundo que passava aumentava a pressão em seu peito. Cada passo que Allison dava em sua direção o fazia se sentir menor em sua cadeira. Ele podia sentir os olhares curiosos de outras mesas se voltando para eles, pessoas percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Rachel, ao lado dele, estava visivelmente nervosa. Ela havia passado a noite inteira tentando se firmar como a mulher importante na vida de Richard, mas agora enfrentava a realidade de que a verdadeira esposa dele estava se aproximando. E essa esposa não era nada parecida com o que ela imaginara. "Richard", Rachel sussurrou com urgência. "Você vai falar com ela? O que você vai dizer?" Mas Richard não conseguia responder. Ele estava hipnotizado pela visão de Allison se aproximando. O vestido dourado captava a luz a cada passo, criando um brilho quase etéreo ao redor dela. Era como se ela fosse uma deusa descendo do Olimpo para julgar mortais insignificantes. O Dr. Peterson e Helen observavam a cena com interesse mal disfarçado. Charles e Marcia Drummond haviam parado de comer e estavam claramente esperando para ver como a situação se desenrolaria. Outras pessoas em mesas próximas também notaram a atenção e baixaram o volume de suas conversas. Quando Allison finalmente chegou à mesa, ela parou atrás da cadeira vazia ao lado de Richard, o lugar que deveria ter sido dela desde o início da noite. O silêncio que caiu foi absoluto. Nem mesmo o som de garçons servindo outras mesas podia ser ouvido. Allison olhou ao redor da mesa, cumprimentando cada pessoa com um aceno elegante de cabeça. Quando seus olhos pousaram em Rachel, não houve hostilidade, apenas uma avaliação calma e calculada. "Boa noite a todos", disse Allison,
sua voz clara e controlada. Peço desculpas pelo atraso. Tive alguns compromissos de última hora que só foram resolvidos hoje. O Dr. Peterson foi o primeiro a se levantar. Sempre o cavalheiro. Allison, minha querida, que alegria imensa tê-la aqui. Por favor, sente-se conosco. Helen também se levantou, sorrindo calorosamente. Estávamos comentando mais cedo sobre sua ausência. Que bom que você pôde vir. Charles e Marcia seguiram o exemplo, levantando-se para cumprimentar Allison adequadamente. A educação e o respeito que eles mostravam a ela criavam um contraste gritante com a maneira como haviam tratado Rachel a noite toda. Muito obrigada pela recepção calorosa, respondeu Allison, ocupando a cadeira que o Dr. Peterson havia puxado para ela. É sempre um prazer estar entre amigos tão queridos. Richard finalmente conseguiu se mover, levantando-se desajeitadamente para cumprimentar a esposa. Suas mãos tremiam enquanto ele se inclinava para beijar o rosto dela, um gesto mecânico que ambos haviam repetido milhares de vezes, mas que agora parecia carregado de constrangimento. Allison, disse ele, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Você conseguiu vir. Como você pode ver? Respondeu ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Decidi que não poderia perder o evento mais importante do ano da associação. Foi então que Rachel decidiu se intrometer na conversa. Ela levantou-se da cadeira com um movimento exagerado, estendendo a mão para Allison, com um sorriso forçado. Oi, você deve ser a famosa Allison. Sou Rachel Oliver, assistente executiva do Richard. Ele fala muito de você. O momento foi tenso. Allison olhou para a mão estendida de Rachel, depois para o rosto dela, e finalmente aceitou o cumprimento com uma polidez gélida. Assistente executiva, repetiu Allison lentamente, como se saboreasse as palavras. Que interessante. Richard nunca mencionou ter contratado uma assistente executiva. Rachel sentiu o primeiro sinal de que havia subestimado completamente a situação. Havia algo na maneira como Allison falava, no tom controlado mas cortante, que a fez perceber que estava lidando com alguém muito mais inteligente do que esperava. Bem, é um cargo novo. Richard decidiu que precisava de alguém para ajudar com os compromissos mais importantes, respondeu Rachel, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Ah, entendo. Allison assentiu, sentando-se graciosamente. E você tem experiência no mundo dos negócios há muito tempo? A pergunta era aparentemente inocente, mas havia uma faca escondida nas palavras. Rachel sentiu o rosto esquentar, porque sabia que sua experiência era limitada, e tinha certeza de que Allison sabia disso também. Estou aprendendo muito com o Richard. Ele é um excelente mentor, respondeu Rachel, tentando mudar o foco. Tenho certeza que é, concordou Allison, lançando um olhar significativo ao marido. Richard sempre foi generoso em compartilhar seu conhecimento. O duplo sentido não passou despercebido por ninguém na mesa. O Dr. Peterson pigarreou discretamente. Helen olhou para o prato e Charles e Marcia trocaram um olhar preocupado. Foi Helen quem quebrou a tensão, mudando habilmente de assunto. Allison, devo dizer que você está absolutamente deslumbrante esta noite. Esse vestido é uma obra de arte. Muito obrigada, Helen. Na verdade, foi um presente do Richard no nosso 10º aniversário de casamento, respondeu Allison, alisando o tecido dourado. Ele disse que queria que eu tivesse algo especial para ocasiões importantes. Achei que hoje seria perfeito para usá-lo. A informação caiu como uma bomba na mesa. Richard lembrava perfeitamente de ter dado o vestido para Allison. Lembrava de ter dito que ela deveria guardá-lo para momentos especiais. O que ele não lembrava era de ter cancelado o jantar de aniversário para o qual ela havia comprado o vestido, alegando problemas de trabalho. Rachel também processou a informação com crescente desconforto. Por meses, Richard a fizera acreditar
que seu casamento estava morto, sem romance, sem conexão. Mas ali estava a prova de que ele dava presentes caros e românticos à esposa. 12 anos de casamento, comentou Peterson com aprovação. É uma conquista admirável hoje em dia. Vocês dois são um exemplo para os casais mais jovens. Na verdade, farão 12 anos no mês que vem, corrigiu Allison suavemente. Tem sido uma jornada interessante, cheia de lições sobre a natureza humana e sobre os verdadeiros valores da vida. Cada palavra estava carregada de significado. Richard sabia que ela não estava apenas fazendo conversa social. Ela estava enviando uma mensagem direta para ele e para qualquer um que estivesse prestando atenção. O jantar continuou, mas a dinâmica da mesa havia mudado completamente. Allison dominava as conversas com facilidade natural, demonstrando conhecimento sobre arte, política e economia internacional. Quando o Dr. Peterson mencionou seus planos de expansão para a rede de hospitais, ela fez perguntas inteligentes sobre sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Você tem um conhecimento impressionante sobre gestão hospitalar, Allison, comentou o Dr. Peterson, claramente impressionado. Você já pensou em trabalhar na área? Na verdade, tenho feito trabalho voluntário no centro médico há 3 anos, respondeu Allison naturalmente. Ajudo a organizar campanhas de arrecadação de fundos e gerencio projetos sociais. É muito gratificante poder contribuir para causas importantes. Rachel quase engasgou com o vinho. Essa era mais uma informação que Richard nunca havia compartilhado. Por meses, ele pintara um retrato de Allison como uma mulher sem ambições que passava os dias cuidando da casa. Mas a realidade era completamente diferente. Que maravilhoso! Exclamou Helen. Sempre admirei pessoas que dedicam tempo a ajudar os outros. É uma qualidade rara hoje em dia. Acredito que todos temos a responsabilidade de contribuir para uma sociedade melhor, respondeu Allison. Especialmente aqueles que tiveram a sorte de ter uma vida confortável. Novamente, havia uma mensagem subliminar em suas palavras. Rachel estava começando a perceber que cada frase de Allison era cuidadosamente construída para transmitir múltiplas camadas de significado. Charles Drummond, que havia permanecido relativamente quieto durante a noite, decidiu entrar na conversa. Allison, faz tempo que não conversamos sobre seus projetos pessoais. Como está indo o mestrado? Richard quase cuspiu o vinho. Que mestrado? Ele não sabia que Allison estava fazendo mestrado. Está indo muito bem. Obrigada por perguntar, respondeu Allison, lançando um olhar discreto a Richard. Estou no último semestre do meu mestrado em administração de empresas. Minha dissertação é sobre liderança ética em ambientes corporativos, um tema que considero cada vez mais relevante. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Todos na mesa, exceto Rachel, entenderam a ironia da situação. Ali estava Richard, preocupado que sua esposa fosse simples demais para eventos de negócios, descobrindo que ela estava prestes a se formar com um MBA. Que interessante, comentou Rachel, tentando participar da conversa. E o que exatamente você planeja fazer com esse mestrado? Allison virou-se para olhar diretamente para Rachel. E pela primeira vez naquela noite, havia algo afiado em seus olhos. Planejo usar meu conhecimento para identificar e expor comportamentos antiéticos no mundo corporativo, respondeu ela lentamente. Especialmente aqueles relacionados à quebra de confiança, desonestidade e abuso de poder. A mensagem era cristalina. Rachel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e Richard pareceu encolher na cadeira. O Dr. Peterson, que observara toda a interação com crescente interesse, decidiu intervir. Allison, seria uma honra ter alguém com sua formação e valores trabalhando conosco. Se houver interesse, gostaria de conversar sobre oportunidades em nossa rede de hospitais.
A oferta de emprego veio como um raio em céu claro. Richard percebeu que havia subestimado completamente não apenas a inteligência de Allison, mas também o respeito que ela comandava na comunidade empresarial. Agradeço imensamente a oferta, Dr. Peterson. Certamente será um prazer conversar sobre isso, respondeu Allison com um sorriso genuíno. Sempre admirei o trabalho social que sua rede desenvolve. Foi neste momento que Rachel cometeu seu maior erro da noite. Irritada com a atenção que Allison estava recebendo e percebendo que estava perdendo terreno, ela decidiu forçar uma situação que achava que poderia controlar. Sabe, Allison, o Richard me disse que vocês dois estão passando por alguns problemas no casamento. Ele disse que vocês mal se falam em casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas nas mesas próximas pareceram parar simultaneamente. O Dr. Peterson olhou para Rachel com uma expressão de choque e desaprovação. Helen cobriu a boca com a mão. Charles e Marcia simplesmente olharam para Rachel como se ela tivesse acabado de cometer um sacrilégio. Allison, no entanto, manteve a compostura perfeita. Ela se virou lentamente para olhar para Rachel, depois para Richard e finalmente de volta para Rachel. Que curioso, disse ela, sua voz mantendo o mesmo tom educado de antes. Porque Richard e eu conversamos ontem sobre planos para nossa renovação de votos no mês que vem. Ele disse que estava ansioso para reafirmar nossos compromissos um com o outro. A mentira foi dita com tanta naturalidade que por um momento até Richard quase acreditou, mas o impacto nas pessoas da mesa foi devastador. Rachel empalideceu, percebendo que havia se metido em uma situação muito maior do que podia lidar. Renovação de votos, repetiu Helen com entusiasmo. Que romântico. 12 anos e ainda tão apaixonados. Allison sorriu, mas seus olhos permaneceram fixos em Rachel. É verdade, algumas coisas valem a pena preservar. Não importa quantos obstáculos apareçam no caminho. A noite havia se tornado uma batalha silenciosa entre duas mulheres, mas estava claro para todos quem estava ganhando. O restante do jantar prosseguiu em uma atmosfera de tensão palpável. Rachel havia perdido completamente a confiança após o comentário desastroso sobre os problemas conjugais de Richard. Ela agora mantinha-se em silêncio, bebendo mais vinho do que deveria. Allison, por outro lado, continuava dominando as conversas com uma elegância natural que fazia todos na mesa gravitarem em torno dela. Quando a orquestra começou a tocar e os casais se dirigiram à pista de dança, o Dr. Peterson levantou-se e estendeu a mão para Helen. Minha querida, me concede esta dança? Charles e Marcia seguiram o exemplo, deixando Richard, Allison e Rachel sozinhos na mesa. O silêncio entre os três era meio para ensurdecedor, carregado com tudo o que havia sido dito e tudo o que permanecia não dito. Rachel olhou para sua taça de vinho, claramente desconfortável com a situação. Durante toda a noite, ela notara como sua presença estava sendo questionada, como as pessoas a olhavam com desaprovação mal disfarçada e, pior ainda, como Richard parecia cada vez mais distante e envergonhado. Preciso ir ao banheiro, murmurou Rachel, levantando-se da mesa cambaleante. Ela havia bebido demais e era evidente na maneira como caminhava. Quando Rachel se afastou, Richard e Allison ficaram sozinhos pela primeira vez naquela noite. O silêncio se estendeu por vários minutos, enquanto a música da orquestra preenchia o espaço entre eles. 12 anos, disse Allison finalmente, olhando para o anel em seu dedo. 12 anos de casamento, Richard. E em todos esses anos, nunca pensei que chegaria o dia em que você me trocaria por uma assistente executiva. Richard fechou os olhos, sentindo todo o peso de suas escolhas. Allison, eu... Não. Ela o interrompeu suavemente. Deixe-me falar primeiro. Por meses,
Senti que estava perdendo você, que havia algo errado, que você estava se afastando. Tentei conversar, tentei entender, tentei ser a esposa que pensei que você queria. Ela fez uma pausa, olhando ao redor do salão de baile, onde eles ainda eram admirados como um dos casais mais sólidos da associação. Então descobri sobre ela, sobre Rachel, e sabe o que mais me doeu? Não foi apenas a traição. Foi descobrir que você havia dito a ela que eu era inadequada para o seu mundo, que eu era simples demais, sem sofisticação suficiente. Richard sentiu como se estivesse sendo rasgado por dentro. Cada palavra de Allison era uma faca em sua consciência. Mas hoje à noite, Richard, você viu a verdade. Você viu como as pessoas realmente me veem. O Dr. Peterson me ofereceu um emprego. Helen me convidou para seu conselho de caridade. Charles e Marcia me trataram com o respeito que sempre tiveram por mim. Allison se virou para olhar diretamente nos olhos dele. E sua namorada? Como ela se saiu hoje à noite? Como ela foi recebida pelas pessoas que você tanto queria impressionar? Richard não conseguia responder, porque a verdade era dolorosa demais. Rachel tinha sido um desastre completo. Cada palavra que saíra da boca dela havia diminuído o respeito que as pessoas tinham por ele. Cada gesto vulgar, cada comentário inapropriado tinha sido uma fonte de constrangimento. Eu sou um idiota, sussurrou ele finalmente. Um completo idiota. Sim, você é, concordou Allison sem hesitação. Mas a questão agora é o que você pretende fazer a respeito. Antes que Richard pudesse responder, Rachel voltou do banheiro, claramente ainda mais embriagada do que quando saíra. Ela se apoiou na mesa com mais força do que o necessário, fazendo as taças tintilarem. Desculpem a demora, disse ela, sua voz levemente arrastada. Encontrei algumas mulheres no banheiro que estavam falando sobre vocês dois. Allison e Richard se olharam, ambos percebendo que Rachel estava prestes a criar outra cena constrangedora. Elas estavam dizendo que vocês são o casal perfeito, que tem um casamento invejável. Rachel continuou, sentando-se pesadamente na cadeira. Achei engraçado, considerando que Richard passa a maior parte do tempo comigo ultimamente. O comentário foi como uma bomba explodindo na mesa. Várias pessoas em mesas próximas olharam na direção deles, claramente ouvindo a conversa. Allison manteve a compostura, mas Richard viu uma chama perigosa acender nos olhos dela. Rachel, disse Richard urgentemente, acho melhor você parar de beber. Por quê? Estou apenas sendo honesta, respondeu ela, levantando sua taça de vinho novamente. Ou você está com vergonha da verdade? Foi neste momento que Allison tomou uma decisão. Ela se levantou graciosamente da cadeira e virou-se para Rachel com um sorriso que não chegava aos olhos. Sabe, Rachel, você tem razão. A honestidade é muito importante. Então vou ser completamente honesta com você. A sala parecia ter ficado mais silenciosa ao redor deles. Era como se as pessoas pudessem sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Durante esses meses em que você pensou que estava conquistando meu marido, eu estava fazendo algumas coisas interessantes. Terminei meu mestrado com a nota mais alta. Recebi uma oferta de emprego de uma das empresas mais respeitadas da cidade. E mais importante, Allison fez uma pausa, permitindo que a tensão crescesse. Contratei um dos melhores advogados de família da cidade e documentei cada mentira, cada traição, cada centavo do dinheiro da nossa empresa que foi gasto com você. Rachel empalideceu instantaneamente. Richard sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Enquanto você pensava que estava construindo um futuro com um homem casado, eu estava construindo um caso sólido para garantir que quando este casamento acabasse, eu ficaria com tudo o que é meu por direito. O silêncio na mesa era absoluto. Rachel olhava para Allison como se estivesse vendo um fantasma. Richard estava em total choque,
percebendo que havia subestimado completamente a inteligência e determinação de sua esposa. Mas sabe o que é interessante, Rachel? Allison continuou, sua voz mantendo o tom educado e controlado. Depois de ver você hoje à noite, observando como você se comporta, como você fala, como você trata as pessoas, percebi que você já é punição suficiente para qualquer homem. O Dr. Peterson e Helen haviam retornado da pista de dança e testemunharam os momentos finais da conversa. Helen cobriu a boca com a mão, claramente chocada, enquanto o Dr. Peterson observava a cena com uma mistura de admiração e preocupação. Rachel tentou responder, mas as palavras não saíam. Ela estava começando a perceber a magnitude do erro que havia cometido, não apenas ao se envolver com um homem casado, mas ao subestimar completamente a mulher com quem estava competindo. Eu não sabia, gaguejou Rachel. Claro que não sabia, concordou Allison. Porque vocês dois criaram uma fantasia onde eu era a vilã da história, onde eu era a esposa chata e sem graça que estava impedindo o grande amor de vocês. Allison virou-se para Richard, que estava pálido como um cadáver. Mas a realidade é diferente, não é, Richard? A realidade é que você tinha a mulher mais leal, inteligente e elegante ao seu lado por 12 anos e jogou tudo fora por uma ilusão barata. Richard abriu a boca para falar, mas Allison levantou a mão. Agora você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar com essa farsa. Pode continuar fingindo que Rachel é o que você realmente quer. Ou pode tentar ser homem o suficiente para admitir o erro colossal que cometeu. O Dr. Peterson aproximou-se da mesa, claramente preocupado com a situação. Allison, minha querida, está tudo bem? Tudo está perfeito, Dr. Peterson, respondeu ela com um sorriso genuíno, apenas esclarecendo algumas questões pendentes. Rachel, percebendo que havia se tornado o centro de uma atenção extremamente negativa, decidiu que era hora de ir embora. Ela levantou-se da cadeira cambaleante, pegou sua bolsa e olhou para Richard. Você vai ficar aí sentado, deixando ela me humilhar desse jeito? Richard olhou para Rachel, depois para Allison, depois para as pessoas ao redor, observando a cena. Pela primeira vez em meses, ele viu tudo com total clareza. Ele viu Rachel como ela realmente era. Vulgar, manipuladora, inadequada para qualquer situação que exigisse classe ou sofisticação. E ele viu Allison como ela sempre fora, extraordinária. Rachel, disse ele lentamente, acho melhor você ir para casa. A resposta foi como um tapa na cara dela. Rachel olhou para Richard com incredulidade, depois para Allison com puro ódio. Você vai se arrepender disso, Richard, disse ela, sua voz tremendo de raiva. Quando você perceber que cometeu um erro, não venha atrás de mim. Não se preocupe, respondeu Richard, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. Eu não vou. Rachel saiu do salão de baile, tropeçando levemente, deixando um rastro de constrangimento atrás de si. Várias pessoas observaram sua saída, sussurrando entre si sobre o que haviam testemunhado. Quando ela desapareceu, Richard virou-se para Allison. Havia lágrimas em seus olhos, lágrimas de arrependimento, de vergonha, de reconhecimento tardio do que havia perdido. Allison, Richard, ela o interrompeu suavemente. Se você realmente quer uma chance de reconstruir o que destruiu, vai ter que fazer mais do que pedir desculpas. Você vai ter que provar que entendeu o valor do que jogou fora. O Dr. Peterson, que observara toda a interação, aproximou-se de Richard e colocou a mão em seu ombro. Rapaz, você tem a mulher mais extraordinária desta cidade ao seu lado. Se eu fosse você, faria tudo para merecer uma segunda chance. Richard olhou ao redor do salão de baile e percebeu que dezenas de pessoas os observavam, algumas com curiosidade,
outras com julgamento, mas muitas com expectativa. Como se estivessem esperando para ver o que ele faria a seguir, ele se levantou lentamente e estendeu a mão para Allison. Você me concede esta dança? Allison olhou para ele por vários segundos, avaliando a sinceridade no pedido. Finalmente, ela aceitou a mão dele e se levantou. Uma dança, nada mais. Eles caminharam até a pista de dança enquanto a orquestra tocava uma valsa lenta. Quando Richard colocou a mão na cintura de Allison e ela apoiou a mão no ombro dele, foi como se os anos de distanciamento não tivessem existido. Você está linda esta noite, sussurrou Richard enquanto dançavam. Eu estou sempre linda, Richard. Você é que parou de notar. Eles dançaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ao redor deles, outros casais também dançavam, mas muitos olhos ainda estavam fixos neles. O que você disse sobre ter documentado tudo era verdade? Perguntou Richard finalmente. Cada palavra, respondeu Allison sem hesitação. Eu não sou a mulher ingênua que você pensava que eu fosse, Richard. Eu nunca fui. E o advogado? Sr. Mark Santoro, o melhor da cidade. Ele disse que eu teria direito a 60% de tudo o que construímos juntos, considerando as circunstâncias. Richard engoliu em seco. O Sr. Santoro tinha a reputação de ser implacável em casos de divórcio. E agora? O que acontece agora? Allison parou de dançar e olhou diretamente nos olhos dele. Agora você vai para casa sozinho. Você vai refletir sobre as escolhas que fez e o homem que se tornou. E se depois de uma reflexão honesta, você decidir que quer lutar pelo nosso casamento, vai ter que provar. Como? Primeiro, você vai encerrar definitivamente qualquer contato com a Rachel. Segundo, vamos fazer terapia de casal. Terceiro, você vai ter que reconstruir minha confiança do zero, sabendo que eu tenho todas as cartas na mão. Richard assentiu, entendendo que Allison estava lhe dando uma oportunidade que ele não merecia. E se eu não conseguir? Se você decidir que o dano foi grande demais? Allison sorriu, mas foi um sorriso triste. Então você vai descobrir como é viver sem a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. A música terminou e eles se separaram. Allison beijou o rosto de Richard levemente, um gesto que foi observado por todo o salão. Boa noite, Richard. Vejo você quando decidir que tipo de homem você quer ser. Ela se afastou, cumprimentou o Dr. Peterson e Helen, despediu-se de Charles e Marcia e saiu do salão de baile com a mesma elegância com que havia entrado. Richard ficou no meio da pista de dança, observando a mulher mais extraordinária que conhecia desaparecer pela porta. Ao redor dele, as pessoas gradualmente voltaram às suas conversas, mas ele sabia que seria assunto de fofoca por semanas. O Dr. Peterson aproximou-se dele uma última vez. Richard, vou lhe dar um conselho de homem para homem. Aquela mulher que acabou de sair daqui é um diamante raro. Se você for inteligente o suficiente para fazer o que é necessário para reconquistá-la, será o homem mais sortudo do mundo. Se não for, bem, ela ficará bem sem você. 6 meses depois, Richard e Allison estavam na mesma igreja onde haviam se casado 12 anos antes, mas desta vez para renovar seus votos. A cerimônia foi pequena, íntima, apenas com familiares próximos e seus amigos mais queridos. Richard havia cumprido todas as condições que Allison impusera. Ele terminou definitivamente com Rachel no dia seguinte ao evento. Foram à terapia de casal religiosamente toda semana. E ele passou meses provando que entendia o valor da mulher extraordinária que tinha ao seu lado. Não foi fácil. Allison o fez trabalhar duro para reconquistar sua confiança. Mas no processo, Richard redescobriu por que havia se apaixonado por ela em primeiro lugar. E mais importante,
ele descobriu aspectos dela que nunca havia notado antes. Quando trocaram os votos renovados, Richard olhou nos olhos de Allison e disse as palavras que vinha praticando há meses. Allison, eu prometo que nunca mais vou esquecer que tenho a mulher mais extraordinária do mundo ao meu lado. Prometo honrá-la, respeitá-la e nunca mais tomar como garantido o presente que é ter você em minha vida. Allison sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e respondeu: E eu prometo que nunca mais permitirei que ninguém me faça sentir menos do que sei que valho. Prometo lutar pelo nosso amor, mas também prometo lutar por mim mesma. Quando se beijaram, selando a renovação de votos, havia a sensação de que algo havia sido não apenas restaurado, mas fortalecido. O Dr. Peterson, que foi convidado para a cerimônia, comentou com Helen: Agora sim, temos de volta o casal que sempre admiramos. E em uma decisão que surpreendeu a todos, Allison aceitou a oferta de emprego na rede de hospitais do Dr. Peterson, tornando-se diretora de responsabilidade social. Richard não apenas apoiou a decisão, mas sentiu um orgulho imenso dos sucessos profissionais de sua esposa. Quanto a Rachel, ela havia deixado a cidade algumas semanas após o evento do hotel, alegando ter conseguido um emprego melhor em outro estado. Mas todos sabiam que ela havia ido embora porque não conseguia mais olhar as pessoas nos olhos após a humilhação pública que sofreu. Às vezes, quando caminhavam de mãos dadas pelas ruas da cidade, Richard olhava para Allison e ainda não conseguia acreditar que quase perdera tudo por uma ilusão barata. Mas ele havia aprendido a lição mais importante de sua vida, que algumas pessoas são insubstituíveis. E reconhecer isso antes que seja tarde demais é a diferença entre ser um homem sábio e ser um tolo. E Allison, por sua vez, havia descoberto que conhecer seu próprio valor e nunca aceitar menos do que merece não é apenas uma questão de autoestima, mas de autopreservação. Ela se tornou uma mulher ainda mais forte, mais confiante e mais determinada a nunca permitir que ninguém a diminuísse novamente. No final, a noite que poderia ter destruído seu casamento acabou sendo a noite que o salvou. Porque às vezes, para construir algo novo e melhor, primeiro é necessário que tudo desmorone e mostre suas verdadeiras fundações. Legal. Otra vez se cayó. Pero no vamos a ir de acá hasta que tengamos decente la casa. No, pero es a todos. ¿Qué tiene? Es la mejor canción que van a escuchar en su vida. Pussy Queen. Es que yo pongo las canciones que más me dan risa, ¿ok?
Escuchándome se baña. Escuchándome se baña. El pololo ya lo engaña. Queremos un puchamón, entonces tenemos que buscar. Murió, parece. Y para buscarlo, necesitamos estar chetados. Pero primero, están hablando en el. No a la deforestación. Qué bonito. Cabrona, me cae como la Ahora sí voy a tener. Ella era súper correcta. Voy a ir a. Oye, ¿por qué hay tantas cosas en el mar? Toma velcos. Me siento. Increíble. Esta es mi playlist cuando estoy muy enojada y necesito jugar. Así como. Yo. Me volvió. Pero esta canción no la puedo cantar, no me representa. No me representa para nada. Quiero escuchar. Quiero escuchar. No sé qué quiero escuchar. Vamos a poner ya mi playlist de rock. Mi playlist de rock es la playlist más chill, así me callo el hocico un rato. ¿Les parece? A mí me parece bastante. yo crashaba el servidor cantando como imbécil. Black hole sun wants to come, wants to wait away. Black hole sun wants to come, wants to come. Hubiera hecho esto un poco más grande, pero bueno. Pam, pa, pam, pa, pam. Tan, ta, tan. Para, tan. Ta, tan, ta, tan. Esto lo voy a reemplazar. Ya no, igual sí puede estar decente. Black hole sun wants to come, wants to wait away. Black hole sun wants to come.
No sabía cómo era. Pensé que era... Chica, déjame, no te hice nada. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. Pero ¿por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre instalarse justo en los árboles que yo planté para cortar? A ellas. Bueno, las voy a dejar ahí. No, sí, ya se les pasó ya. Ojalá nomás no se vuelvan a instalar porque... va a estar complicado sacarlas. Se supone que con estas garras yo debería picar más rápido. Se supone, allegedly. Black hole sun, one chicken, comes away to rain. Black hole sun, one chicken. ¿Para cuánto no alcanzará? One chicken, comes away to rain. Black hole sun. Hay de decoración, ¿cierto? Yo tenía entendido que hay de decoración. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. Ah, no me la conté. Ah, no, está bien. Porque esto va a ser mi casa, ¿vale? Y después abajo, no sé. Por aquí podríamos poner la cafetería. Digo yo. Voy a guardar mis cosas. No tienen el... para llevar las cosas así. Como el carry on. No. Ah. ¿Esto es magia?